Este é o nosso segundo vídeo, né, de materiais para o PAS UNB 2, que é aquele que o pessoal do segundo ano, meus alunos e alunas em 2022, vão estar prestando no próximo dia 10 de dezembro. Então, está no programa do PAS o livro O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, lançado em 1895, e que é um livro do naturalismo que trata de temas que foram temas bem escandalosos à época, como a questão da homossexualidade e das relações interraciais, tá? Porque o casal, se é que se pode chamar dessa maneira, central do livro era um homem negro e um rapaz branco. Mas dentro do Bom Crioulo se discutem também questões que possibilitaram na prova do ano passado que aparecessem itens sobre a revolta da Chibata. Bem, revolta da Chibata é matéria do terceiro ano, então por isso a gente decidiu trazer esse material para vocês. Entre a proclamação da República em 1889 e a revolta da Chibata, ocorreram inúmeras revoltas e a Guerra dos Canudos, né? Porque Canudos foi muito maior do que uma revolta. Então nós tivemos a primeira e a segunda revolta da Armada, nós tivemos a revolta da Vacina em 1904, nós tivemos antes disso a Guerra de Canudos e tivemos a revolta da Chibata. Então, os primeiros anos da República Brasileira não foram marcados pela tranquilidade, muito pelo contrário. E uma das questões, né, que ligam o Bom Crioulo à revolta da Chibata, efetivamente, a permanência dos castigos corporais dentro da Marinha do Brasil, da Armada, como era chamado. Então, no Bom Crioulo, o protagonista, ele é um ex-escravo, um escravo fugido, que acaba se incorporando à Marinha e se adequa muito bem, porque os castigos aplicados nos navios eram ainda inferiores aos castigos aplicados pelo seu senhor, que era um senhor extremamente cruel. Era corrente a aplicação de castigos corporais no século XIX, no Exército, na Marinha. Eles eram correntes e eles eram uma herança do antigo regime, e que foram sendo eliminados ao longo do século XIX. Então, por exemplo, o Exército proibiu os castigos corporais em 1874. Em 1889, a Marinha também foi proibida de aplicar castigos corporais, suspendeu, mas voltou pouco depois. Diferentemente do que ocorria no Exército, em que o oficialato você tinha a possibilidade de indivíduos das camadas, até das camadas populares, com alguma instrução, de conseguirem entrar nas escolas de oficiais e ascenderem dentro do Exército. Não é que fosse muito democrático ou que não houvesse famílias que se perpetuassem dentro do Exército, não é isso. Mas você tinha uma possibilidade de ascensão e de mobilidade maior dentro do Exército do que tinha dentro da Marinha. Então, normalmente, os praças da Marinha eram, em sua maioria, negros ou pardos, e os oficiais eram brancos. Os oficiais da Marinha eram oriundos das camadas médias, médios superiores para cima. Então, você tinha essa massa de marinheiros, alguns ex-escravos, ou filhos desses escravizados, libertos, ou sujeitos que tinham cometido pequenos delitos, acusados de vadiagem, ficaram andando pelas ruas sem domicílio, era considerado um crime, e eram incorporados à Marinha de forma forçada. Então, no início do século XX, a Marinha do Brasil ela passou por um processo de modernização técnica. Foram comprados 2 encouraçados, que eram os navios dos mais modernos da época, o Minas Gerais e o São Paulo. Foi comprado o cruzador Bahia e na tripulação da Marinha, que foi para a Inglaterra e permaneceu mesmo na Inglaterra, porque esses tripulantes tinham que ser treinados para conseguir manobrar esses novos navios, esses navios modernos, foi um sujeito chamado João Cândido Felisberto. O João Cândido, um homem negro, ele tinha sido recrutado, né? Ele tinha entrado para a Marinha como aprendiz aos 14 anos e se tornado marinheiro aos 16. O João Cândido vai ser exatamente o sujeito que vai liderar a chamada revolta da Chibata, Chibata Scott. Qual foi o estopim dessa revolta? Foi um castigo imposto a um marinheiro, Marcelino Rodrigues de Menezes, no dia 21 de novembro de 1910. Ele recebeu 250 chibatadas no encouraçado Minas Gerais diante de toda a tripulação. E mesmo quando ele desmaiou, continuaram batendo.
Havia uma ideia, e a gente falou, quando a gente falou da questão da eugenia e outros, né, de que você tinha raças e que havia raças inferiores e superiores. Então, essa ideia do uso do castigo corporal contra os marinheiros está muito ligada à ideia de que eles eram inferiores e só poderiam ser controlados e disciplinados pelo uso da violência. Então, essa ideia, ela não era uma ideia presente somente na Marinha ou somente nos meios militares, ela era compartilhada por parte da sociedade e defendida. Como é que você mantém esses pobres sob controle? Pela violência, tá? Bem, depois desse castigo imposto, o que aconteceu é que uma revolta que já estava sendo planejada, ela vai explodir no dia 22 de novembro, exatamente uma semana depois da eleição e da posse, melhor dizendo, do novo presidente, que era o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, durante aquilo que a gente chama de República do Café com Leite, ele enfrentou, numa eleição que foi a única eleição, salvo a última, que vai conduzir à Revolução de 1930, em que você teve um embate. Então, de um lado, você tinha o Hermes da Fonseca, gaúcho, militar, e do outro você tinha um intelectual, que era o Rui Barbosa. É a chamada campanha civilista. E o Hermes da Fonseca vence o Rui Barbosa, mas as más línguas da época diziam que o político que efetivamente mandava no governo era um outro gaúcho chamado Pinheiro Machado. Mas isso é coisa para o terceiro ano de vocês. Mas muito bem. A Armada, né, tinha esses navios modernos, e esses navios modernos são exatamente aqueles que vão ser tomados pelos mais de 2.300 marinheiros em revolta. O que eles pediam? Eles pediam o fim dos castigos corporais. Essa era a primeira bandeira deles. E, no caso do Minas Gerais, o capitão e outros tripulantes que resistiram serão mortos. Há mortes em outros navios, sim, mas a maioria das mortes são exatamente no Minas Gerais. O presidente Hermes da Fonseca, ele queria uma reação militar. Então, ele queria que aqueles navios fossem atacados e que os marinheiros se rendessem, só que o comandante da Marinha sabia, né, que seria muito difícil tomar aqueles navios, porque eram os navios mais modernos que eles tinham. Né? Então, eram exatamente os navios que estavam na mão dos revoltosos. E dois, né, que uma ação contra esses navios, ela provavelmente poderia causar-lhes dano, eram navios muito caros. Já o Congresso, liderado pelo Rui Barbosa, vai defender que se negocie com esses revoltosos uma anistia. A revolta, ela a princípio foi curta, 22 a 26 de novembro de 1910. E no manifesto que vai ser lido pelo João Cândido, que vai ficar apelidado de Almirante Negro, vai dizer assim: nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão da Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou. Então a República, quando ela se inicia, ela promete a cidadania a todos. Porém, o que a revolta da Chibata sinaliza é que essa cidadania não tinha sido estendida efetivamente a todos os brasileiros. Bem, no dia 25 de novembro, o Congresso ele vai aprovar a anistia, então anistia para todos aqueles 2.300 e poucos marinheiros, e a abolição dos castigos corporais, que era algo que já estava previsto lá atrás e que não estava sendo cumprido. Só que, tão logo os marinheiros entregam os navios, o que vai se fazer é começar um movimento, no dia 28, para que sejam expulsos todos os marinheiros que participaram da revolta. E alguns, efetivamente, começam a ser expulsos e vai se correr um boato de que haveria uma forte repressão, e aí nós temos uma outra revolta, em 9 de dezembro, na Ilha das Cobras, que é na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro. Essa revolta vai ser reprimida de forma muito dura, e o João Cândido, que não estava participando dela, ele inclusive vai se colocar contra a revolta, ele vai ser preso junto com inúmeros marinheiros. Então, mais de 2.000 vão ser expulsos da Marinha, você vai ter fuzilamentos em alguns navios, você vai ter 105 marinheiros que vão ser condenados a serem mandados para o Acre para trabalhos forçados em seringais. João Cândido vai ser preso na véspera de Natal, acusado de ter participado dessa segunda revolta, na verdade uma vingança pela primeira. Afinal, eles tomaram os navios, eles mataram oficiais, eles apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, eles bombardearam
chegaram a atirar no Rio de Janeiro, isso aconteceu, morreu gente em terra, pouquíssima gente, verdade, mas morreu gente. E ele vai ser posto numa cela junto com outros 16 companheiros, isso na Ilha das Cobras. Houve acusações da época de que jogaram cal-viva dentro dessas celas para que aqueles que estavam dentro morressem asfixiados. E, efetivamente, na cela onde estava o João Cândido, somente ele sobreviveu. Ele vai permanecer preso e, em abril do ano seguinte, ele vai ser mandado, em 1911, para um manicômio. Ser considerado louco no final do século XIX e no século XX é ter confiscado o direito à palavra. A sua palavra não vale nada. Quem é que era mandado para o manicômio? Pessoas com algum transtorno mental? Sim, eram mandadas para manicômios, mas eram mandados também todos aqueles que eram considerados rebeldes, que desviavam da norma, eles também poderiam ter o seu direito de liberdade cassado e, como punição ou como correção, serem mandados para manicômios. O João Cândido permaneceu no manicômio até 1912, aí ele vai ser absolvido de vários dos seus crimes, junto com outros companheiros, mas ele vai ser expulso da Marinha. E vai passar a levar uma vida muito pobre, né, muito miserável. Ao longo da vida inteira dele, ele passou por uma série de perseguições. Não esqueceram, né, do fato de ele ter sido líder da revolta da Armada. Ele vai morrer em 1969, já bem idoso, no município de São João de Meriti, que é a cidade onde eu nasci e onde o centro cultural que existe lá é chamado João Cândido, tá? Em homenagem a ele. Durante muito tempo, a revolta da Chibata ela nem aparecia nos livros didáticos. Tá? Havia um silêncio do Estado. A Marinha, né, não queria discutir o assunto. Até hoje é difícil para a Marinha discutir a revolta da Chibata, porque eles percebem como um movimento contra a hierarquia, contra a ordem. A questão não é percebida em cima das discussões sobre cidadania, sobre racismo, mas por um outro viés. Tá? Então, quem queria discutir a revolta da Chibata, historiadores, normalmente acabavam sendo meio que reprimidos, pelo menos até a década de 1980. Então você teve um silêncio aí de 70 anos, quase, que quando alguém tentava quebrar, era reprimido. O João Cândido ele vai ser homenageado em 1974 por um samba-enredo de autoria do João Bosco e do Aldir Blanc. Vocês podem encontrar facilmente no YouTube Mestre Sala dos Mares. Mas esse samba-enredo, ele deveria se chamar Almirante Negro, que era o apelido do João Cândido. Mas a censura não permitiu. E aí tentaram, né, colocar o título de Navegante Negro, e a censura também não permitiu. Tá? Nada do que se ventilasse revolta da Chibata não podia passar. Em 22 de novembro de 2007, então aniversário de 97 anos da revolta, inaugurou-se uma estátua do João Cândido no Palácio do Catete, que é o Museu da República, no Rio de Janeiro. E depois, no ano seguinte, essa estátua foi levada para a Praça 15, né? E ela foi colocada, eu já passei por essa estátua, de frente com a Bahia, né? Olhando a Bahia, uma estátua muito bonita. Então é no final lá da estação do VLT, perto do Paço Imperial. Então você tem lá a estátua do João Cândido. E em 24 de julho de 2008, então 39 anos depois da morte do João Cândido, se publicou no Diário Oficial que seria concedida finalmente a anistia para o João Cândido e os seus companheiros. Então, assim, é possível que a Revolta da Chibata não apareça novamente na prova, mas a Revolta da Chibata foi um dos tantos movimentos ocorridos durante a Primeira República e que se ligam a outras questões que são temas das provas. Então, a questão do racismo, a questão da cidadania, que era negada à parte dos brasileiros, apesar de estar na Constituição, nem todos eram cidadãos plenos, e de como, de uma certa maneira, certos temas da nossa história ainda são muito espinhosos e difíceis de tratar. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.